O que é uma ligação polar e apolar? Quais as diferenças entre elas? Identificar a polaridade de uma substância é importante porque influi de maneira decisiva nas propriedades da substância, como o ponto de fusão, de ebulição, solubilidade e dureza. Primeiro, vamos fazer uma definição. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo em uma ligação covalente. Uma ligação apolar ocorre quando não apresentam diferença de eletronegatividade. Nesse caso, os pares eletrônicos compartilhados ficam distribuídos igualmente entre os dois átomos que não adquirem um caráter parcial. Um exemplo é a molécula de hidrogênio. Já na ligação polar, ocorre quando há diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Nesse caso, o átomo mais eletronegativo exerce uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados, adquirindo um caráter parcial negativo. Consequentemente, o átomo menos eletronegativo adquire um caráter parcial positivo. Um exemplo é a molécula de HCl. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. O fato de uma molécula apresentar ligações covalentes polares não significa que ela será polar, pois essa característica depende também da geometria dessa molécula, ou seja, da forma com que seus átomos estão organizados no espaço. Geometria molecular. Vamos ver as condições para as estruturas das moléculas na tabela. Moléculas com dois átomos não possuem átomo central. Tem a geometria linear, exemplo é o HCl. Geometrias com três átomos que não possuem par de elétrons emparelhados disponíveis no átomo central tem a geometria linear, exemplo o CO2. Molécula com três átomos que possui par de elétrons emparelhados disponíveis no átomo central tem a geometria angular. Exemplo é a molécula da água, H2O. Moléculas com quatro átomos que não possuem par de elétrons emparelhados disponíveis no átomo central têm a geometria trigonal plana. Exemplo é o SO3. Moléculas com quatro átomos que possuem par de elétrons emparelhados disponíveis no átomo central têm a geometria piramidal. Exemplo é o NH3. Moléculas com cinco átomos, independente do átomo central, tem a geometria tetraédrica, exemplo é o CH4. Moléculas com 6 átomos, independente do átomo central, tem a geometria bipirâmide trigonal, exemplo é o PCl5. Moléculas com 7 átomos, independente do átomo central, tem a geometria octaédrica, exemplo é o SF6. Há duas características que podem definir se a molécula é ou não polar: a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados e a sua geometria. Se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, se for 100% de ligações covalentes, a molécula provavelmente será apolar, qualquer que seja sua geometria. Exemplo, nitrogênio. Se houver diferença de eletronegatividade entre os átomos, a molécula poderá ou não ser polar, dependendo de sua geometria. Exemplos, CO2, molécula linear apolar. H2O, molécula angular polar. Se o vetor movimento dipolar for igual a zero, a molécula será apolar, mesmo possuindo ligações polares. O que isso quer dizer? Quando a molécula tem diferença de polaridade, faz com que o elétron fique mais próximo do átomo, com maior eletronegatividade. Se não houver diferença de polaridade, o elétron ficará igualmente compartilhado. Quando a molécula tem vetores opostos, eles se anulam. O par de elétrons faz com que os átomos sejam empurrados para baixo, que é o caso da geometria angular e piramidal. Exemplos são a molécula de água e de amônia. Agora, sabendo o que deixa os átomos unidos, mas o que é que deixam as moléculas unidas? São as forças intermoleculares. São 3 forças intermoleculares. As forças de polo induzido ou London são de fraca intensidade e ocorrem entre as moléculas apolares ou entre átomos de gases nobres, quando estes se aproximam, o que causa repulsão entre as eletrosferas.
Essa repulsão provoca o movimento dos elétrons que vão acumulando numa única região da molécula ou átomo, deixando a região oposta com deficiência de carga negativa, criando assim um dipolo. As forças dipolo permanente ou dipolo-dipolo são as forças de intensidade média e ocorrem entre as moléculas polares. Estabelece de tal forma que o átomo com um caráter parcial negativo de uma molécula é atraído pelo átomo de caráter parcial positivo da outra molécula. Exemplo é o brometo de hidrogênio, HBr, na fase sólida, como um cristal dipolar. As ligações de hidrogênio são as forças de intensidade alta. Ocorre quando a molécula possui um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio, elementos muito eletronegativos. A ligação é formada pela atração entre o átomo de hidrogênio polo positivo de uma molécula e o átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio polo negativo de outra molécula. Esse tipo de ligação forma cristais dipolares. Um exemplo está em nosso DNA. Essa força de ligação é a que une o nosso DNA.